Olá moçada, beleza? Atenção sementinha, ó, professor Rogério Mendes, Ecologia, assunto importantíssimo para você, beleza? Hoje, relações ecológicas, ou seja, em um ecossistema, foi o que nós vimos, nós temos os organismos mantendo relações entre si, legal? Essas relações, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Qual é a definição genérica para relação harmônica? São aquelas relações em que nenhum indivíduo que participa dela, ou seja, que participa da relação, sai prejudicado. Ah, mas se eu tiver um indivíduo sendo beneficiado e o outro sendo prejudicado? Não interessa. Se você tem pelo menos um indivíduo na relação saindo prejudicado, ela deixa de ser harmônica e passa a ser o quê? Desarmônica. Legal? As relações desarmônicas, você tem indivíduos que podem sair beneficiados e outros prejudicados. Se você falar numa predação, né, o predador se beneficia e, obviamente, a vítima é prejudicada. Mas você pode ter uma competição em que ambos os indivíduos saem prejudicados. É interessante isso. Legal? Bom, além delas serem classificadas como harmônicas e desarmônicas, você tem que entender que elas podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. Então, atenção, sementinha, prefixação e sufixação em biologia são coisas importantes. Ora, o prefixo intra, dentro, e o prefixo inter, entre. Então, intraespecíficas são aquelas relações harmônicas ou desarmônicas, benéficas ou não, que ocorrem, envolvem indivíduos da mesma o quê? Espécie. Legal? Fácil demais. Desenrolou? Show de bola. As relações interespecíficas são aquelas que envolvem indivíduos de espécie diferente, tá? E que, obviamente, podem ser harmônicas ou desarmônicas. Legal? Hoje, a gente vai pontuar aqui algumas coisas interessantes. Vamos falar das relações ditas intraespecíficas, ok? Ou interespecíficas, mas que são harmônicas. Então, a relação harmônica, ela pode ocorrer entre indivíduos de mesma espécie, olha aqui, ó, colônia, sociedade, tá? Ou ela pode ocorrer entre indivíduos de espécie o quê? Diferentes. Protocooperação, mutualismo, inquilinismo, comensalismo, etc. Legal? Vamos lá. Uma coisa que geralmente o aluno confunde é colônia e sociedade. Você está ouvindo lá o rádio, a televisão, aí a repórter fala assim, olha, uma colônia de abelhas atacou o agricultor tal. Peraí. Colônia de abelhas não é legal. O justo, ecologicamente falando, seria ela dizer o seguinte, ó, uma sociedade de abelhas atacou o agricultor. Claro que o colônia dela ali é conjunto, um grupo de abelhas, mas ecologicamente falando, abelhas formam o quê? Sociedades e não colônias. Qual é a diferença básica? Na colônia você tem uma dependência física, muitas vezes fisiológica entre os seres. Então você vê isso numa caravela, por exemplo, que é um quinidário, né, um ser enterrado formado pela reunião de vários indivíduos, num corpo só, numa estrutura só. Então essa é a grande diferença entre sociedade e colônia. Na sociedade, você não tem essa dependência física. Então o correto é falar sociedade de abelhas, sociedade de cupins, sociedade de formigas, tá certo? E não colônia de abelhas, e não colônia de formigas, e não colônia de cupins. Tá claro isso? Então, por exemplo, um coral pode formar uma colônia, né? Ele é uma colônia. Então, essa é a grande diferença entre sociedade e colônias. Nas sociedades é bem comum também você ter o quê? Divisão de trabalhos. Às vezes, numa sociedade, os indivíduos podem ter estrutura física diferente, homotípicas, ou podem ter estrutura física diferente. Exemplo, entre os cupins,
nitidamente a fêmea é bem maior do que os outros indivíduos da sociedade ou da colônia, do grupo. Então há uma diferenciação morfológica também entre eles. Legal? Então, para a gente fechar isso aqui, você desenrolar isso, ó. Colônia, dependência física, sociedade não. O indivíduo na sociedade pode abandonar um grupo. Numa colmeia, uma abelha rainha pode sair com operárias e zangões para formar uma outra colmeia. Legal? Deu para desenrolar isso aí? Show de bola. Vem para cá. Relações harmônicas interespecíficas, ou seja, ocorre entre espécies o quê? Diferentes. Olha aqui. Protocooperação e mutualismo. O que é mútuo é meu e teu. É bom para você e é bom para mim. E na protocooperação também. Ei, Rogério, agora confundiu. Confundiu nada, gente. Você é um aluno desenrolado. Olha aqui, ó. No mutualismo, há uma interdependência morfofisiológica, anatômica, de funcionamento também fisiológica. Na protocooperação, não. Na protocooperação, é bom estarmos juntos, show de bola. Mas podemos viver separados? Legal. Aí você passa ali no carro, olha para o campo e vê no dorso do gado, nas costas do gado, pássaros retirando carrapatos, piolhos, ok? É uma relação benéfica para ambos? Legal. É bom para o gado, que se livra do parasita, e é bom para o pássaro, que tem alimento. Mas peraí, a relação é obrigatória? Não é. Então é uma protocooperação. Agora, se nós falarmos do líquen, aquele serzinho interessante, o líquen é uma associação mutualística entre quem? Algas e fungos, por exemplo. Cianobactérias e fungos. Dá para você separar? Não. Tanto é que o líquen recebe uma classificação própria. Então aí é o quê? Mutualismo. Um outro exemplo interessante. Se você falar dos animais ruminantes, tá? São aqueles animais que ruminam, que apresentam o estômago dividido em câmaras, tá? Por exemplo, eles mantêm uma relação mutualística com bactérias e protozoários que produzem enzimas, permitindo a degradação da celulose das plantas que eles consomem. Legal? Eles são herbívoros. Então, peraí, se você for a vaquinha e retirar da pança dela, do rumen dela, do estômago dela, de um dos estômagos, aqueles micro-organismos, acabou. Então aí é uma relação mutualística, é uma relação de dependência o quê? Mútua. Beleza? Bom, e um outro tipo, outros exemplos de relações harmônicas interespecíficas, né? O inquilinismo e o comensalismo. É sempre importante alertá-los de que os ecologistas, de uma maneira geral, sentem dificuldade e não gostam muito dessas classificações, né? Vocês vão ver que isso varia, às vezes, de um livro para outro e tal. Mas, de uma maneira geral, o que a gente pode dizer? O comensalismo envolve relações de alimento. Ou seja, o indivíduo aproveita-se dos restos alimentares deixados por outro. Exemplo clássico para nós aqui desenrolarmos isso. Vamos lá. O leão matou a zebra. Comeu, está saciado, deixa o restante da carcaça lá e vai embora. Hienas, naquelas redondezas, se aproveitam daquela carcaça que foi utilizada anteriormente pelo leão. Peraí, o leão comeu, saciou-se e foi embora. As hienas estão aproveitando os restos alimentares deixados pelo leão. Então, quem é a hiena aí? É o comensal. Legal? Já no inquilinismo, eu devo envolver relações de suporte, abrigo. Então, por exemplo, se você fala em epifitismo, epi sobre fitoplanta, uma bromélia, uma orquídea, uma samambaia que está sobre outra planta sem parasitá-la, utilizando-a como suporte, está caracterizando, portanto, um caso de quê? Inquilinismo. Deu para entender? Legal? Então a gente vai simplificadamente dizer o seguinte: o comensalismo envolve relação alimentar. O indivíduo se aproveita dos restos alimentares deixados por outro. E
O inquilinismo envolve relações de quê? Abrigo, suporte e etc. Mas lembrem-se, esses casos aqui são casos de relações harmônicas, que ocorrem entre indivíduos de mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes. Legal, gente? Grande abraço, até a próxima.